quer me conhecer, veja meus filhos. O escritor pode dizer a mesma coisa. Se quer me conhecer, leia meus livros. Só que tem um problema. Os escritores são esfinges. Decifra o que eu te devoro. Nós sabemos que o Edir Meirelles é uma grande esfinge. Em vários sentidos. No mistério, no tamanho, na grandiosidade, na profundidade de pensamento. Então, nesse sentido, é sempre fundamental termos alguns guias. E este livro aqui é um guia. Chama-se A Semente da Linguagem, Fortuna Crítica, Entrevistas e Informações Biográficas. Ou seja, querem ajuda para desvendar essa esfinge? Leiam A Semente da Linguagem. E é sempre fundamental lembrarmos exatamente isso, que a literatura é sobretudo linguagem. Qualquer pessoa pode contar uma narrativa, pode contar uma história, mas só se torna arte, só se torna grande arte, quando a linguagem é levada em consideração. E isso o Edir faz muito bem. Então, já de início, propõe um brinde à linguagem e ao Edir Meirelles e à semente. A semente. Agricultores que conhecem muito bem essa lavoura, né? Nós temos aqui o Miguel Jorge, temos aqui o vereador Legari, duas grandes figuras que eu pedirei que falem algumas palavras sobre o nosso autor. A professora da E a professora perfeito, extraordinário. Inclusive uma crítica importantíssima que ganhou recentemente um prêmio crítico fundamental. Então, eu até peço uma salva de palmas para esse prêmio que não foi devidamente festejado ainda. Então, um prêmio que ela ganhou, mas trouxe para Goiás. Então, um prêmio goiano, né, Maria Fátima? Então, todo o nosso orgulho de você participar da UFM, você participar do nosso cenário cultural. Então, dito isso, primeiras damas, né? pode ser? Maria Fátima, por favor. Ela que fez a apresentação dessa obra. Perfeito, então vamos apresentá-la. Fátima, por gentileza. Tá fazendo suspense, não vem, tá igual o noivo, né? Exatamente. Tem suspense. Porque, na verdade, eu fui pega de surpresa, né? Eu sou tímida. Não, mas quem sabe faz ao vivo, né? Então a gente sabe que você sabe muito. Peraí que eu não vou perder essa oportunidade. Eu quero dizer que estou muito feliz por estar aqui nesse momento, né, de vitória dessas complicadas, porque hoje é sempre uma vitória no Brasil esses lançamentos, é tão difícil, né, trabalhar com a cultura nesse país. Então, quando nós construímos uma obra e publicamos e levamos para o mundo, é uma grande vitória. E eu tive o prazer de prefaciar o livro do Edir Meirelles, ele me deu esse privilégio e quero, nesse momento, parabenizar você por esse cabedal, né? Porque a obra dele é um cabedal de textos, de compilados de obras que ele trabalhou ao longo dos anos. Eu vou frisar alguns pontos do meu prefácio, né? Aqui, que eu chamei o prefácio de A Vitória da Palavra Poética de Edir Meirelles, né? Frisando a sua trajetória e depois que uma trajetória enorme, né? Muita história, né? Esse intelectual da Academia Carioca das Letras, Guanabara, né? Guanabara, é luso brasileira, eu nem sou membro correspondente também da
de Lisboa, né? Da Academia Magnense, né? De Letras, enfim, tantas outras academias, tem Público Brasil, né? Sociedade de Poetas Cariocas, enfim, todo esse compilado de história, né, que ele vai trazendo aqui, e os livros todos que ele vai trazer nessa cultura críticas, como Poemas Contaminados, O Velho Januário, contos, Madeira de Dar em Doido, romance, Poemas Telúricos, O Feiticeiro da Vida, Gigantes de Literatura e Novos Valores, enfim. Então aqui eu concluí, né, no final, dizendo: sua literatura demonstra ser fruto de uma construção sistemática, de um trabalho com a linguagem e seus impulsos, formando uma arquitetura literária na qual o corpo das palavras serve de base, de tijolo, de cimento e de formas. Pode ser observado ainda que o labor com a linguagem é uma preocupação do artista. A inspiração está mais no desejo de realizar a arte e encontrar a forma exata do corpo objeto artístico, de fazer bem feito o seu trabalho, como bem diz o nosso presidente, com a linguagem. Então é um livro de ler rezando, né? Como a gente fala de comer rezando, ele rezando, né? Eu recebi esses dias, não sei nem se eu agradeci para te falar que eu tinha recebido, não sei, porque esses dias eu não estou dormindo, elaborando um projeto de APC de doutorado, então está uma loucura. Inclusive nesse instante eu estava trabalhando, né? E aí a Diana me salvou, falou: mamãe, você não vai no lançamento do seu amigo? Eu falei: Diana, pelo amor de Deus, você salvou sua mãe, eu preciso ir lá, dar um abraço nele de Meirelles, né? Então, mas recebi, acho que foi a semana passada, e vou reler esse trabalho, se Deus quiser, a partir do dia 22, que é o dia que eu entrego para a PUC, né, a PCM, e vou rezar, vou dizer, comer rezando. Já fiz a leitura anterior em 2019, né? Foi em 2019, quando eu fiz esse pequeno prefácio, e agora terei o privilégio, novamente, de saborear a semente da linguagem de Edir Meirelles. E olha, muito obrigada por esse privilégio, parabéns mais uma vez. Você é uma pessoa muito especial para Goiás. Adoro, ele vem aqui, eu vejo o lançamento aqui, né, lindo demais, para o Brasil. E eu fico sempre orgulhosa quando você vai em Lisboa e nos representa. Obrigado, muito obrigado. A professora Fátima me deu esta honra de fazer o prefácio desta obra, que não é muito pequena, é relativamente volumosa, mas foi uma alegria marcante, muito marcante, que ela me deu. Eu conheci através do ilustre Gilberto Mendonça Teles, e estive também, juntamente com o Gilberto, quando ela tomou posse na Academia Brasileira. Fomos recebidos na casa dela com muita alegria, coquetel e bebida, etc. E mais tarde, ainda, outros momentos que nós trocamos algumas mensagens. Portanto, é com alegria imensa que eu agradeço esse momento, desse privilégio de ter a professora Fátima aqui. Tá? Espero ter um dia também conosco lá no Rio de Janeiro, onde eu pertenço a algumas entidades. Né? Sim, não sim. muito, porque eu também não quero ser muito. Quando participo de uma entidade, mas quero faz fazer presente. Tem uma história de participação, né, de entidades. Isso que eu fiquei encantado, né, como ele é ativo. E aí, mais do que nunca, revisando. Na realidade, eu presidi lá 3 entidades. Foi o Sindicato Escritor do Estado do Rio de Janeiro, a Casa de Cultura Lima Barreto. E foi presidente também, né? Presidido.
e a União Brasileira de Escritores por 2 períodos. E, curiosamente, quando a Estela e outros queriam que eu fosse presidente, eu não posso ser presidente de uma casa e que todos morrem no caso. Não posso, só se mudar o estatuto. Vamos atualizar esse estatuto. Pô, teve um que ficou 23 anos, todos morreram no cargo, teve um que morreu numa solenidade. Aí concordaram, fizemos um grupo, estudamos o estatuto, modificamos. Como diria o Milano Kundera, teve a grosseria de morrer na solenidade. Não, mas é uma trajetória muito. Então modificaram o estatuto e ficou estabelecido que não poderia, 2 anos de mandato, podendo ser renovado por mais um período. Por pressão, eu acabei ficando 2 períodos. Tá? E fui muito feliz, eu criei uma revista, eu fiz eventos, eu fiz. Poderia contar a história da capa, Sim. bem importante isso, porque ele envolve esse Serei breve. A União Brasileira de Escritores, curiosamente, nunca tinha tido um folhetim, nunca tinha tido uma revista, e estava, década. E eu falei, não, tenho que fazer uma bandeira, já botei no meu projeto, uma bandeira, fazer isso, fazer uma logomarca, temos que, vamos fazer um congresso, criar uma revista. Aí foi que essa capa foi na inauguração da bandeira da União Brasileira de Escritores. Ela já tinha esse desenho aqui, mas estava tão desgastado, tão ruim, que refizemos, mas não tinha bandeira, não tinha nada. E na inauguração da bandeira estava o presidente Estela Leonardo, o ícone da União Brasileira de Escritores. E eu quero lembrar que, uma iniciativa minha, a data de nascimento de Estela Leonardo, hoje é o dia da comemoração do Dia da Democratização da Cultura, que era o objetivo dela. Ela sempre falava democratização da cultura e o aniversário dela é 1º de agosto. Dentro da União Brasileira de Escritores já está sendo, no Rio de Janeiro, sempre homenageado. Tá? E aqui inauguramos com a presença de um acadêmico da Academia Brasileira de Letras, que já foi presidente lá, Domício Coisa Filho, eu e Estela Leonardo. Era isso que eu tinha a dizer, agradecer as suas palavras. Obrigada. Muito obrigado. Chama agora Miguel Jorge. Eu passo a palavra ao presidente. Absolutamente. Miguel, Seja bem-vindo, Miguel. Obrigado. Eu conheci o Edino Minelis no Rio de Janeiro. Assim que eu fui pela primeira vez, eu me hospedava na casa do nosso grande pintor Tancredo Araújo, que morava lá em Ipanema. E eu ficava com ele, o Tancredo era como se fosse um irmão para mim. Nesse meio tempo eu conheci o Edino, ele me procurou com muita gentileza e fizemos amizade, ele me levava para os recantos do Rio de Janeiro, Teresópolis, e trocamos figurinhas sobre literatura, palestras e confabulações. Então, apresentar o Edino Meirelles, está apresentado. É um escritor que já se firmou através de seus livros, do seu trabalho, de suas leituras e principalmente de sua verve criativa, né? Então eu selecionei aqui um trecho pequeno que é o retrato falado do Edino Meirelles. O maior desafio da minha vida é ser escritor. Eu acho que é de todos nós, né? Porque lidar com a palavra, como disse o Drummond, é uma luta vã, não é? Desde que se acorda e vai toda a manhã. Então, o maior desafio de minha vida é ser escritor. Você já é escritor. Um desafio que me impulsa, até porque considero a arte da literatura de suma importância na vida dos povos. Escrever é transmitir às gerações vindouras as experiências vividas,
os sonhos e utopias sobre os quais se alicerça uma nação. Não sou pretensioso, mas se algum filme daria minha vida, seria uma película onírica e ao mesmo tempo de ação. Tenho orgulho de minha trajetória. De simples camponês, praticamente sem instruções até os 15 anos, tive a ousadia de tornar-me escritor e assim consegui publicar livros, poemas contaminados, o velho Januário, contos e madeira de dar em doido, romance, além de diversas participações em antologias. Tenho momentos de ócio, um vício de que gostaria de me desvencilhar. De uma imagem do passado não me esqueço, a morte prematura de meu pai, deixando-me órfão com 6 anos incompletos. Creio que Deus não só existe, como é a força cósmica, inexplicável, poderosa e fascinante. Para finalizar, afirmo que o dia começa bem se a gente, estando de bem com a vida, consegue produzir logo nas primeiras horas. Parabéns, Edir. Esse aqui é o seu retrato falado e escrito. É você. Obrigado, Miguel. Obrigado. Bom, agora, Museu Beatar Gás, existe a Academia Goiânia de Livros. Hoje, agora, eu estou mais próximo da minha história, é impossível, da minha trajetória como escritor, da minha trajetória como gestor cultural. É uma história que se mistura à história do Edir, à história institucional da União Brasileira de Escritores, que eu tive a alegria de me filiar à instituição no final dos anos 70, quando era presidente Miguel Jorge, e depois, algumas décadas depois, presidindo a nossa querida e muito querida instituição. Vejam só os encontros. Somos conterrâneos, somos de Pires do Rio, onde os nossos cordões umbilicais provavelmente se cruzaram, se cruzaram. E vejam só, quando eu vim para Goiânia estudar, e optei por fazer administração de empresas, fui colega de quem de sala de aula? De Rosimeire Costa Ramos. E foi a Rose, né, Miguel? Como nós a conhecíamos, a Rose que me apresentou o GEM também, que me apresentou a Marieta Teres Machado, que me apresentou a Ieda Chimaus, né? Que me apresentou o Geraldo Coelho Vaz, Miguel Jorge. Então, Edir, são encontros e encontros. Depois, na carreira literária do Edir, em todos os lançamentos dos seus livros, ora estive presente em Pires do Rio, ou então aqui na União Brasileira de Escritores. E o nosso ato gestor, Pires presidiu a UB Goiás, Edir presidiu a UB o Rio de Janeiro. Edir é um dos principais cofundadores da Academia Pirizinho de Letras, que eu tive também a oportunidade de ser um dos cofundadores, e cujo primeiro... agora nós publicamos na semana passada, nós estávamos comemorando em Pires do Rio o nosso jubileu de prata. Então é muita história que se encontra, para a minha sorte, acho que é mais sorte aqui do que o Edir. Então estou muito feliz com essa semente, que é uma lavoura, na verdade, muito bem plantada, né? Com merecida coletânea de fortunas críticas, e que tem a apresentação de uma pessoa tão especial, da confreira Maria de Fátima Gonçalves Lima. Então, compartilho com muita alegria, novamente, de um momento tão especial. Muito obrigado. Realmente, o dia trouxe assim a memória, retornando àquele nosso torrão muito especial, que é Pires do Rio,
eu quase sempre escrevi que o Pires do Rio tem que estar no meio. Eu tenho um romance chamado Madeira até Noite, então parcialmente está em Pires do Rio. Né? Então, e outros livros, Pires do Rio está ser Pires do Rio, Palmeiras, Santa Cruz, adjacência, etc. E o Bira tem sido esse companheiro especial que nos orienta, que nos dá ânimo, porque ele está sempre à frente dos empreendimentos aqui no Goiás. É um prazer imenso que a gente sabe que ele preside agora também a Academia Goiana de Letras. Já estive presente lá algumas vezes e veio essa ilustre professora também que fez toda uma diferença na Academia Goiana de Letras, né? Leda Selva, muito especial. Então, meus agradecimentos a todos que apresentaram aqui. Tá? Edir, vamos aproveitar a oportunidade, pirisinamente falando, né, de cumprimentar nosso o recém-empossado na Academia Pirisina de Letras e Artes, né, que era uma renovação de geração, Jaci de Oliveira Filho, aqui presente, né, e aí cumprimentando. Falar a nossa história para ser sequenciada. Muito obrigado. Bom, depois dessas palavras tão interessantes, edificantes e enriquecedoras, o que eu posso dizer é, novamente, brinde a semente. Salve, Edir. Salve. E lembrando mais uma coisa, já teve... Não, não tem problema, rapidinho. Eu quero agradecer a gentileza, múltiplos sentidos, mas um em particular. Sempre que você lança livros, você fica pensando em lançar aqui. Isso para acontece. Não, como eu disse, nós temos tecelões persas. Todos os livros, o melhor saber isso, mas tem que deixar um fio solto, porque só lá é perfeito. Então, essa vez que faltou é porque só lá é perfeito. Então, eu agradeço muito essa sua gentileza que você tem com a nossa instituição. Você estar aqui honra a todos nós. Muito obrigado. Outro para a gente tomar alguma coisa, assim, uma mesa posta ali, tenham à vontade, estamos chegando aqui também, tá bom? And now the end is near, so I face the final curtain, my friend. I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every byway, oh, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, oh, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall and did it my way.
I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the words he truly feels, and not the words the one who needs. The record shows I took the blows, and I stood tall, and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the words he truly feels, and not the words the one who needs. The record shows I took the blows, and did it my way. The record shows I took the blows, and did it my way. De ser Poedir, né, que é um prazer recebê-lo novamente aqui para o lançamento de mais um livro. E, como se diz, eu sou, já é o terceiro livro que eu posso acompanhar o lançamento aqui no nosso museu. E assim, quando o Edir me propôs, ele falou assim, faz uma fala de abertura. Eu falei, tão difícil falar do Edir, porque a gente vai ler sobre ele, tem tanta coisa, uma biografia enriquecedora. Eu falei, mas ele tem que brilhar na noite, não eu. Então, assim, eu fiz uma singela pesquisa, vou falar um pouquinho desse, para mim, um amigo, né, que vou carregar por toda a trajetória, que eu fiz aqui no museu, assim como várias outras pessoas que estão aqui também, que fazem parte da nossa história. E, igual eu falei, eu tomei a liberdade de ir até as suas obras, conhecer um pouquinho de quem é Edir. E na obra Discursos da Academia Guanabara de Letras e Palavras que Lavras, que foi lançada aqui nesse auditório em 2016, foi os livros que eu consegui achar um pouquinho da vida dele. Os outros livros ele não fala. Fica bem discreto ali, só no meio dos textos, né? Não é aquela biografia bem... Digo pequena, pois já havia buscado em sites e reportagens conhecer um pouco sobre este amigo e pude me deparar com uma biografia muito rica, como eu falei.
Mas, como a estrela da noite é este querido amigo, que aqui se encontra, queria algo mais simples e de poucas palavras, apenas para uma pequena apresentação, pois deixarei que ele mesmo demonstre a pessoa maravilhosa que é, e que aqui todos já conhecem. Bem, Edir ele nasceu em 19 de maio de 1939 na nossa querida Pires do Rio. Seus estudos iniciais eu achei bem interessante, foi no Instituto Granberry, nosso querido colégio militar hoje, que a gente tem aí um pouquinho do acervo sobre essa história, e tem a história viva aqui, depois a gente vai conversar. Onde presidiu o Grêmio Literário Castro Alves. Dentre suas obras temos Poemas Contaminados, Poemas Telúricos, O Velho Januário, No Vale do Chimbal, das Serras da lendária Dona Beija ao Sertão de Goiás, Madeira de Darem Doido, dentre várias outras obras. E hoje, a gente tem uma frase aqui na biblioteca, que assim, todo mundo que olha, lê e acha interessante. E eu falo que, de fato, é uma frase muito interessante e que representa qualquer obra. A leitura é a viagem que você não pode pegar no trem, que é uma frase de François Croisset. E assim, é através dessa frase que eu convido a todos para fazer a viagem nesse trem das palavras que nosso querido amigo Edir escreveu. E essa viagem, claro, a gente vai começar com uma apresentação do nosso querido amigo João Carvalho, que se dispôs a recitar 2 dos poemas das obras do nosso Edir, onde o primeiro poema é Poema Miséria 2, do livro Contaminados e Razão da Vida, do livro Contaminados também. Boa noite, pessoal. Eu estou sentindo que eu sou o protagonista, porque tá no evento do Edir, eu acabo sendo protagonista. É grandioso, mas como a Franciele já fez uma boa apresentação, mas eu devo falar assim, dos eventos culturais que eu já participei, com certeza o mais emocionante de todos eles foi eu ter sido escolhido e convidado para falar aqui no poema. Fiz uma viagem no trenzinho da alegria, porque além da gente ter viajado no trenzinho da alegria, criamos uma grande amizade. Eu sinto honrado saber que o Edir aparece por aqui, é uma pessoa ocupada, mas ele sempre é despojado de um momento para ir onde eu estou, né? Em lugares simples, dessa vez, por exemplo, Três Antônios, Três Antônios, é na nossa linguagem, né? Teve lá comigo, várias horas lá, na internet. Então, eu fico muito emocionado, Edir. Muito, muito obrigado por você lembrar de mim como um amigo e lembrar também o meio cultural, né? Porque o maior homenageado realmente eu me sinto. E de repente, deparando aqui com esse auditório, né? Que aqui foi o meu lar. Culturalmente, eu fui criado aqui. Eu fui descoberto pela Dona Mercy, cedido pela Dona Sandra, patrocinado pelo Dr. Edinho. O meu nome se elevou muito quando eu falei o Trenzinho da Alegria e publicado por você. Então, eu estou me sentindo muito em casa e essa mesma homenagem que eu estou sentindo para mim, eu quero homenagear vocês. Não há muitas pessoas aqui, mas eu tenho certeza que são celebradas. E eu me orgulho muito de estar aqui nesse momento. Eu já vi esse auditório cheio, muito cheio lá fora, mas talvez o auditório não foi tão seleto igual eu considero esse momento aqui. Então eu estou muito satisfeito e eu devo então ter falta 2 pessoas aqui, porque já está no braço dos pais. Meu pai, né? Seria minha mãe que me gerou e sempre me empolgou. Eu sou filho de professora, né? Apanhei muito, mas eu cresci culturalmente.
e a Dona Erci. No momento eu interpreto de um jeito. E desta vez eu interpretei esse texto do Poema Miséria, assim, devido à condição política que nós estamos vivendo. Né? Então, o Poema Miséria é isso. Diz assim: de que vale um poema? Se o que seria futuro mata-se no nascedouro, joga-se na bem para destruir os intramuros. De que vale um poema se nada vale uma infância, nada vale um menor, nada vale um teto, nada vale um sorriso, se nada vale um agasalho, se nada vale um pedinte, se nada vale um futuro, se nada vale um vale neste vale. Esse é o poema. Tem esse outro texto que é eu sou péssimo para decorar, Razão da Vida, que é assim: não sei pedir socorro. Um dia morrerei antecipadamente por não saber pedir socorro. Nasci sob soluços e prantos de minha mãe enquanto a parteira sorria. Meu pai chorava e sorria. No rosto da minha mãe, a última lágrima escorreu. Seria a dor já transmudada em alegria. É certo, um dia morrerei. Morro, mas não agora, só após muitas lutas gostosas pela vida fora. Mas sem saber disso. Muitíssimo obrigado. Valeu. Muito obrigado. Foi bem atendido. Sempre de novo. E agora, né, a gente convida pra frente a estrela da noite, Edir Meirelles, com o livro A Semente de Linguagem, que está lançando hoje. Vou apresentar um pouquinho para vocês. Não, não chegou. Tá. Então, meus caros amigos, é muito bom estar aqui vendo amizades, fazendo novas amizades nesta noite inesquecível para mim. A vida é assim. Eu nunca procurei me afastar do meu torrão, das minhas origens, das minhas raízes. Estou fora daqui há muitos anos, mas eu vivo aqui. Sonho com Pires do Rio, sonho com o povo de Pires do Rio e sonho com a família Piresina. Isso é muito importante. Eu morando lá no Rio de Janeiro, convocado por Birajara Gali, por Iranilda. Mais de uma vez vim aqui para a gente bater papo sobre a fundação da Academia Piresina de Artes e Letras. A APLA, que ontem, comemorando o seu jubileu de prata, foi uma festa muito bonita, ali em plena casa de sol e lua, ou lua e sol. Eu falei, faltou as noites escuras, mas também foi válido, foi uma festa muito bonita, Sandra estava lá, Edson Gregório e outros. Então, foi uma festa assim agradável, com o lançamento de um livro da antologia da Academia. E valeu a pena.
E nós temos batalhado no meio cultural. Desde o Rio de Janeiro e adjacência, e eu tive o prazer de lá presidir 3 casas de cultura. Uma chamada Sindicato dos Escritores do Estado do Rio de Janeiro, que era uma casa assim, de grande prestígio. Participaram lá, por exemplo, como presidente Darcy Ribeiro, José Louzeiro e muitos outros importantes, Antônio Wise, o grande dicionarista. Eu tive a ousadia, porque me convocaram, e presidi aquela instituição. A outra casa foi a Casa de Cultura Lima Barreto. As 2 casas eram anexas, o Sindicato de Cultura do Estado do Rio de Janeiro e a Casa de Cultura Lima Barreto. Aquela casa onde é o nome exponencial Lima Barreto. Eu passei a conhecer Lima Barreto graças ao próprio Darcy Ribeiro, que ele não podia falar de Lima Barreto, que ele se empolgava. Ele sempre referia assim, aquele crioulo da pá virada. Aí eu comecei a correr atrás, em algumas entrevistas que eu vi, correr atrás de Lima Barreto. E, curiosamente, depois eu criei um evento chamado Semana Cultural Lima Barreto. Durante 4 anos eu promovia essa semana cultural, algumas eu fiz dentro da ABI, Associação Brasileira de Jornalismo. Então, em Lima Barreto, eu acho que foi extraordinário, que foi realmente um crioulo que a imprensa boicotou naquela ocasião. E ele venceu de uma forma fantástica. Quando ele morreu, ele estava obscuro. Até vou contar uma historinha rápida. Graça Aranha, que era um escritor rio, na época do Império, logo depois, ele tinha um padrinho importante. Mas quando o padrinho morreu, ele estava no curso de engenharia. Teve um professor que eliminou ele durante 3 anos seguidos, não deixava ele passar. Ele desistiu também porque o pai ficou louco. Talvez por essa razão também. Mas aquele jornalista, lembrando que Lima Barreto só teve uma homenagem em vida. Foi um almoço que os jornalistas promoveram em homenagem ao Lima Barreto, pagaram o almoço dele. Lima Barreto era um alcoólatra, virou alcoólatra, bebia muito. Aí, o jornalista que escreveu sobre essa era Agripino Greco. Eu lembro que um dia eu comprei um livro de crônica de Lima Barreto e lá no Maraçá estava escrito o meu almoço. E eu fui ávido em cima, né? Ele começava assim, passava a carraspana, ele deve ter bebido adoidado, o jornalista pagando tudo, né? Aí ele morreu com 41 anos de idade. Morreu num dia, o pai maluco morreu no outro. Curiosidade. Passados uns anos, Agripino Greco fez uma matéria botando Lima Barreto lá no céu, mostrando as qualidades literárias dele, aquele mesmo que malhou o Graça Velha. Ele que pagou o almoço com Lima Barreto. Aí a partir daí começaram as pessoas a correr atrás de livros de Lima Barreto, ia no sebo, ia na livraria, quase não achava nada, os editores correndo atrás para editar Lima Barreto. Então, essa curiosidade. Teve um grande escritor que chamava Lima Barreto de o guerrilheiro do Encantado. Ele morou no bairro do Encantado. Então era uma figura assim extraordinária. Morreu bêbado, de tanto beber, estava doente, chamava ele para trás de uma Paraty. E ela levou Paraty. Aí daí a pouco o pai maluco falou assim,
o Afonso morreu. O Afonso morreu. O Afonso morreu. Afonso Henriques Lima Barreiro. Só curiosidade. O negócio dele também, não é? Gatos pingados no negócio dele. Mas 10 anos depois foi ressuscitado um membro da Academia Brasileira de Letras, que recusou a entrada dele na academia, né? Escreveu uma obra monumental sobre ele. A partir de então, ele não parou mais de crescer. Agora, no dia 1º, completei 100 anos da morte dele. Foi muito comemorado no Rio de Janeiro. 100 anos da morte dele. E o pai morreu no dia seguinte, dia de finado. Então essa curiosidade e tal, como no Brasil, muitas vezes a cultura não é valorizada. Por outro lado, eu lembro que o Brasil não tem uma universidade com 100 anos de vida. A primeira universidade criada foi para a festa de centenário, primeiro centenário de independência. Mas ela foi criada só no papel. 10 anos depois é que ela foi implementada. Então já foi no período válido. Então, enquanto que a América Espanhola tem universidade com mais de 300 anos, tem no México, tem no Peru, tem na Argentina, nós não tínhamos nada. O Império esqueceu que precisava da Espanha. Entrou. A República, eu falo, República dos oportunistas. Entrou a República e esqueceu de criar também a universidade. Quando estava chegando às vésperas do centenário de independência, fazendo festa, planejando tudo, e convidaram o rei Leopoldo da Bélgica. Ele aceitou. Certamente convidaram outros. Aí os jornalistas naquela época também já era tinhoso, né? Foram atrás e entrevistaram o rei da Bélgica e perguntaram: qual o presente o senhor gostaria de ganhar do Brasil? Não resta a menor dúvida. Título honoris causa da Universidade do Brasil. Vergonha, não tinha universidade. Correram, quando fizeram o decreto, criaram o decreto e deram o título. Não sei se o imperador, o rei da Bélgica, ficou sabendo que a universidade não existia, mas ele recebeu o prêmio. Para fazer ele em 3 partes. A primeira parte é a minha fortuna crítica, ou seja, aquilo que outros autores ou críticos escreveram sobre a minha obra. E foram muitos, felizmente. Até no convite que eu botei, no verso tinha nomes daqui de Goiás. Mas eu tenho também, talvez um número bem maior, os fora de Goiás. Né? Eu não quis estampar aquele calhamaço todo. E na segunda, a maior parte é essa fortuna crítica. Só para ter uma ideia, ela vai até aqui. A maior parte, então, é a fortuna crítica. Na segunda parte, o segundo capítulo, são as entrevistas. Algumas entrevistas que eu dei ao longo da minha vida literária. E a terceira parte é aspectos da minha biografia, da minha vida, literária principalmente. Esse é o livro que está à disposição de vocês, espero que leiam, né? Mas eu vou. Aqui eu botei na quarta capa, parte do escrito de Gilberto Mendonça Pérez. Vocês esperam botar o Gilberto? Ele é um dos grandes intelectuais goianos e do Brasil também. É um professor com um número muito alto de obras, didáticas principalmente, poesia, etc., ensaios críticos. Ele foi que me recebeu na Academia Carioca de Letras, ele é também membro lá. Gilberto Mendonça Pérez. Nunca desligou daqui, vem aqui com frequência. O filho de Bela Vista. Eu
creio que a maioria me conhece. E ele, como me recebeu lá na Academia Carioca de Letras, ele escreveu uma parte, só que ele disse: o meu intuito, por agora, foi dar relevo ao trabalho de Edir Meirelles, como escritor, sublinhar o sonho que o levou a sair da Fazenda Catingueiro, no sul de Goiás, e ir viver no famoso e malogrado Centro Espírita de Palmeiras. Realmente eu fui para lá, minha mãe ficou viúva, eu tinha 5 anos, e ela, meu pai, o meu avô, que estava vivendo lá, levou ela com os filhinhos para lá. E lá ia todo mundo para o Centro Espírita, né? A vovó era analfabeta. O nome dela veio que eu vi, Mariana Soares do Amparo. Mas tinha uma cultura invejável, muita gente conversava com ela, pensava que ela tinha uma cultura literária, não tinha, era nada. Mas ela nos levava. Quando eu logo aprendi a ler, entrei antes dos 7 anos, depois da pressão da minha tia, e a tia reunia os criancinhos, sobrinha dela, e os meus irmãos, para dar uma aulinha, brincar e tal. E achou que eu tinha capacidade de aprender. E insistia com a diretora: olha, meu sobrinho, papapá. Não, ele não tem 7 anos, ele não tem 7 anos, naquela época era 7 anos. Eu pegava, tá, então traz ele. Mas eu aprendi relativamente rápido, e a vovó pedia para que eu fizesse a leitura do livro de Allan Kardec. Edirzinho, vem para mim, dê-me um pouquinho, que coisa linda, ela me estimulava. Então, aí eu fui, segundo aqui, voltando aqui, malogrado Centro Espírita de Palmeiras. Aliás, tema de seu romance Madeira de Daridor. Esse sonho que eu fiz escrever os seus 5 livros, na ocasião, que se tem manifestado na administração de entidades culturais, no Rio de Janeiro. Sonho e força intelectual que o levaram à redação de sua carta de candidato. Sonho, força intelectual e elan vital. O verdadeiro entusiasmo que tem dentro de si, diz o Gilberto. Se não Deus, a vontade, o desejo, a emoção, tudo isso que nos diz da importância de termos Edir Meirelles na Academia Carioca de Letras. Seja bem-vindo, meu caro conterrâneo. Esse foi Gilberto. E muita coisa está aqui dentro e tal. E quando eu fui mexer lá nos meus guardados, achei interessante que tinha até um volume inesperado para mim. Né? Não fui professor, não fui nada, sou apenas um autodidata. Então, esse é o livro que está à disposição de todos. Muito obrigado. Passa a palavra e vou para a nossa presidente da Casa. Faz parte do nosso coração, né, querido amigo. E eu gostaria de chamar a Sandra Biquini também, uma amiga e parceira do museu, que gostaria de dar algumas palavras. Quero cumprimentá-la pelas palavras de apresentação. Não poderia deixar de dizer a este homem brilhante o quanto nós o admiramos. Seu trabalho realmente muito enriquecedor. A sua literatura nos cai como assim, como bênçãos, né? São trabalhos e mais trabalhos, uma coletânea de obras, uma coisa espetacular. Nós queremos, em nome da Academia, cumprimentá-lo. E eu fico imaginando como nós gostaríamos de ver essa casa cheia, né, gente? Essa casa cheia. E nós que estamos hoje somos privilegiados por acompanharmos, por estarmos juntos a esse rico conhecimento, a estas obras que são
projeto nosso irmos às crianças, irmos às escolas, para incentivar as crianças, desde lá, sua tenridade, a serem futuros escritores, a começarem com suas publicações, a escreverem textos, quem sabe, livros, né? Então nós temos esse projeto. Eu conversava com o Jaci, que é membro da Academia também de Letras, o mais recente membro da Academia da APA, né? Da nossa academia. E eu também falava com a Franciele que nós estamos comemorando 100 anos de Luiz do Rio. Gente, a nossa história começa aqui, nesse museu. Nós passamos, nós mais velhos, nós passamos por essa estrada de ferro aí, ó, quantas e quantas vezes. Eu contava para uma criança ali, eu só viajava de trem. Então, o comemorar dos 100 anos, eu acho que esse museu, Franciele, deveria estar em festa, né, gente? Eu, na minha visão, eu vejo uma grande festa do aniversário de Pires do Rio aqui nesse museu. Por quê? É a origem de tudo. Perguntei para o doutor Edinho Guaranesa, Edinho, você vinha de trem para cá, né? No começo, assim, não, nem sabia que tinha um outro meio de outro mundo. Nós, mais velhos, né? Nós andávamos na Mogiana, né? Na Goiás. Então é muita história, o começo da nossa história. 100 anos, e você, com sua obra, aí fazendo parte da programação dos 100 anos de Luiz do Rio. É muito importante para nós. E nós temos também o projeto que você vai apadrinhar. Nós temos o projeto de renovação da nossa Laipires, que é a Academia de Crianças e Jovens, Academia de Letras e Artes Infanto-Juvenil de Luiz do Rio, que já existe, mas as crianças cresceram. Hoje nós temos aí doutores e tantas pessoas na Polícia Federal, aquelas crianças com as quais nós iniciamos um trabalho cultural. E agora, o incentivo é que a gente faça renascer essa academia, que a gente encontre crianças que já têm aquele gosto pela literatura e a gente transforme essas crianças em verdadeiras pessoas ativas no meio cultural. E vamos fazer isso, se Deus quiser. Em janeiro nós estaremos lançando a renovação da Laipires. Então, o Edir até falou que se der ele virá, né? Então, Edir, nós queremos deixar com você. Ontem comemoramos o Jubileu de Prata da Academia Teresina de Letras e Artes, com a sua presença, com a sua ilustre presença. E queremos deixar, então, com você uma mensagem muito especial, pedindo a Deus uma bênção muito especial para você, para o seu trabalho, para os seus sonhos, projetos, que a gente não deve deixar morrer nunca. Eu sempre tenho comigo um pensamento assim, que o homem, quando para de sonhar, ele começa a morrer. Nossos sonhos não podem morrer. Nossos sonhos não podem parar. Então a gente deve ter sonhos. E eu costumo dizer ainda que os nossos sonhos devem ser gigantescos. Porque se você consegue realizar metade dos seus sonhos, você terá realizado muito. Se o seu sonho é pequenininho, a metade desse sonho é então, em nome da Academia Teresina de Letras e Artes, eu quero desejar a você muito mais sucesso. Eu sei que você não para por aí,
Então, muito sucesso, muito parabéns, muitas bênçãos de Deus sobre sua vida, sobre o seu trabalho. E eu quero aproveitar e cumprimentar a todos nós, perseguidos de Cristo Rio, né, gente? Nós somos protagonistas dessa história. Nós merecemos esses parabéns, esses cumprimentos e esta festa toda que está acontecendo. Parabéns, Pires do Rio, parabéns, Academia Piresinas de Letras e Artes, e parabéns para cada um de nós. Então, muito obrigada. Boa noite. Parabéns, Franciele, pela sua recepção, por você estar empolgadíssima com esse evento, tenho certeza. E vindo aqui, a gente lembra bem dela, né? Aqui o escritório dela, que deve estar assim, intacto. E nós aqui, a Erci, de onde você estiver, que você mande muita energia para nós. Parabéns, gente. Tá? Parabéns. Parabéns a você, que é uma sonhadora, sonha Pires do Rio, sonha Pires do Rio, noite e dia, e sonha grande, é isso mesmo. O sonho, dizem que para se construir alguma coisa na terra, primeiro a gente tem que construir um castelo no ar. Primeiro é o sonho, primeiro eu quero isso, eu vou fazer isso, mas é impossível, não é. Continue sonhando aquilo que aquilo acontece. Essa é a grande Bom verdade. de quem sonhar Eu primeiro, gente? Bom de quem sonhar primeiro. Eu, quando vim lá do campo, com meus 15 anos, vaqueiro, lavrador, amansador de animais, navios, eu, quando comecei a tomar contato com os escritores, digo, um dia eu vou escrever, porque parece que é mais importante que qualquer coisa ser escritor. Não é? Tem escritores aí de 100, 200, 300 anos atrás sendo lembrados. E outras funções às vezes não. Muito obrigado pelo teu sonho e pelas tuas palavras. Nós é que agradecemos, né, gente? E obrigado também a Franciele, que convidou todos os sócios em prol dessa noite aqui, para que nós pudéssemos ter esse encontro. Obrigado também, Franciele. Eu agradeço. Tá? Vocês conseguem deixar sem palavras. Deixa eu fazer uma proposta. tudo. É seguinte, todos vindo aqui para frente, vamos fazer uma foto coletiva. Vamos só encerrar. Eu acho que o John uns quer fica falar embaixo, alguma outros coisa. fica no top aqui, outros sobe. Mais alguém quer a palavra? Então, Só minha. doutora Dinho e o John, pra gente concluir. Quando você vai falar, eu falei, não, vou não. Eu sei que você gosta de falar, Mas aí, quando se fala uma estrada de ferro, eu me lembrei de mais de 67 anos passados, quando eu aqui cheguei. Pires do Rio é uma cidadezinha pequena. Quando eu cheguei aqui, a cidade terminava de onde é a garagem da prefeitura hoje. Para o resto não tinha mais nada. E eu cheguei assim, eu quero ver assim, meu Deus, o que eu vim fazer? Depois eu descobri que a energia elétrica estava sendo gerada numa usininha que tinha no Coque Sampaio. Depois então foi construída a usina do Sal e aí chegou a energia boa. E eu, nesses quase 70 anos que estou aqui, me sinto uma pessoa realizada. Tudo que eu sonhei foi realizado na minha vida. Eu pude oferecer ao povo de Pires do Rio tudo o que eu tinha para oferecer e muito mais. Me sinto realizado por isso. Como você, pelo trabalho que você faz em prol da cultura, da literatura, no Brasil inteiro. E é por isso que eu gostaria de ler aqui uma coisa que está no livro aqui, que foi eu que mandei para você. Você teve a gentileza de colocar no livro aqui uma mensagem que eu vou ler. O título é Falando da Ancestralidade. É impelido pela mais entusiástica das emoções que aqui estou incorporado para falar a obra desse gigante que tanto orgulha a terra em que nasceu. Entretanto, eu não poderia falar da obra de Edir Meireles
sem antes relembrar as suas origens, falando da ancestralidade, rememorando a lembrança de seu avô Aristeu, de seu pai Orosico e desta guerreira sertaneja citadina, Dona Ebrantina, relembrando de Vinda, Elvira, Ivone, Luísa, Olita, Regina e Sebastião Hamilton, pessoas com quem tive poucas oportunidades de convivência, porém sei que são o sustentáculo dessa portentosa família de Edir Meireles e esposa. Quanto à obra de Edir Meireles, só tenho a agradecer a oportunidade que me foi dada de ler a maioria de seus livros e, através desta leitura, constatar tanta generosidade e a capacidade que você tem de plantar em nossas mentes os seus pensamentos transmissores de amor. Parabéns, Edir. Você se transformou num dos maiores ícones da literatura goiana e teresina. Parabéns e obrigada. E é isso que eu quero falar pessoalmente para você. Parabéns e obrigado por tudo que você tem feito em prol da cultura e da literatura, querido Luiz. Você é realmente um ícone da nossa literatura. Parabéns a você, parabéns a toda a família, parabéns, Espírito do Rio. Oxalá pudéssemos nós estar recebendo aqui hoje essa plateia lotada de pessoas, porque nós fazemos parte da vida literária, somos esquecidos pela administração pública. Isso é de importância fundamental. É preciso que as pessoas que estão à frente da administração pública tenham consciência de que a cultura, a literatura e a educação é a coisa mais importante que nós temos no mundo. Muito obrigado. Opa, você me surpreende e me deixa emocionado. Muito obrigado, Hélio Gregório. Esse foi o meu primeiro dentista. Eu ainda era 17 aninhos, 18, por aí.